cabe a uma corporação não apenas difundir sua cultura, mas também ter a capacidade de nutrir rebeldes. Alô, alô, web, tudo azul por aí? Temos um episódio especial do Aperte o Play com um convidado maravilhoso. Vou botar palmas aqui. Olha, o dia foi emocionante pra gente trazer esse convidado pra cá. A gente vai aproveitar cada segundo. Estamos aqui com o Walter Longo, que é especialista em inovação. Ele é plural. Eu já pesquisei tanta coisa do Walter. Pra mim, ele é um pensador e curioso. Ele sabe muitas coisas, ele sabe sobre metaverso, sobre economia, sobre geopolítica. Eu já vi você falando sobre tanta coisa, Walter. É verdade. E eu sou tão apaixonado quando eu te ouço falar. Obrigado, estamos aqui também com a Joelise França. E a gente vai bater um papo especial com o Walter. Tudo bom, Walter? Tudo bem, Joelise, Lucas, obrigado pelo convite. Você lembrou bem, foi uma dificuldade a gente poder gravar o que estamos gravando agora, né? Estamos aqui tarde da noite, porque idas e vindas, trânsito e etc. Mas estamos aqui. O importante é que estamos juntos, né? E eu estou revendo a minha grande amiga Joelise, que nos conhecemos no Egito, né? Mas que tivemos já várias vezes juntos em São Paulo, em vários eventos, cursos, etc. E pela primeira vez estou te conhecendo, estou muito prazer. Estou encantado com um pouco que nós já conversamos até agora sobre esse conceito, né, do playfulness. Olha! Então, é um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha! E Jô, também obrigado por aceitar e fazer essa conexão, né? Exatamente, eu agradeço, muito feliz, né, por estar aqui. É uma honra estar ao lado de dois grandes pensadores, inclusive referências da minha vida profissional. Olha que maravilha. Que bacana. Ô, Walter, eu queria... É possível que você, com toda essa história, você se define em algum campo hoje? Eu vejo você muito como um curioso, pensativo e provocador sobre vários aspectos da humanidade. Hoje você... Quando você se apresenta mais como um empreendedor, como publicitário? Eu acho assim, eu acho que hoje a gente já não se apresenta mais, né? É a primeira coisa, quer dizer, eu acho que as pessoas, elas são cada vez mais múltiplas, cada vez mais multifacetadas, mais variadas, e eu acho que eu me apresento como um CEO. E o que é um CEO? É uma pessoa que tem curiosidade, entusiasmo e otimismo. Isso né? Esse é o conceito de CEO. E, às vezes, quando você tenta descobrir nas organizações quem são os CEOs da empresa, não necessariamente é o presidente, né? Às vezes tem alguém no almoxarifado, mas que você sente naquela pessoa que ela tem essas três características juntas. E eu acho que quem tem curiosidade para continuar aprendendo, independente da idade, independente da experiência, porque o mundo muda todo dia e se você não aprender, você fica para trás, né? Se você tiver entusiasmo, porque mudar dói, mudar deixa inseguro, e só o entusiasmo gera resiliência. E se você tiver otimismo para poder inocular ao seu redor essa visão positiva do futuro, eu diria que aí você tem um ser que vai ajudar qualquer organização a chegar lá. Entendendo chegar lá de uma maneira individualizada. Cada um significa chegar lá de um jeito, né? E então, essa curiosidade minha, que nasceu quando eu era muito pequeno, ou eu não sei nem se nasceu, se eu já vim com ela para o mundo, porque todos nós temos o que a gente chama de essência e existência. E é através dessa dualidade inclusiva que a gente forma nosso caráter, né? É como eu nasço e a experiência que eu tenho a partir do nascer, né? Então eu acredito que a curiosidade que é nata em mim desde muito pequeno foi muito estimulada pela minha mãe. Outro dia eu estava contando para a Jo que quando eu era pequeno, a minha mãe se vestia de índia, me pintava ela, botava pena na cabeça, pegava o pequinês, botava dentro de um caldeirão, a gente ficava brincando de índio ao redor dele numa fogueira, né? Ele não entendia nada, coitadinho do cachorro, mas eu estava numa taba indígena, né? Claro. E isso ela fez a minha infância inteira. Então eu acredito que muito da curiosidade que talvez existisse na minha nascença foi estimulada muito. E na vida estímulo é tudo, né? E você trabalha com isso. Você sabe como... a gente pode dizer
que pessoas não mudam. Eu, pelo menos, tenho essa crença. Mas eu acredito que seja possível encontrar um outro endereço que já existe dentro da gente. Sim. Né? Ou uma reconexão, né? Uma reconexão. Então, eu acho que nós somos cheios como um cinto de utilidade do Batman. Dentro da gente tem muita coisa. Né? O que importa é dar aquele toque, naquele nervo exato que estimule. O Nietzsche fala que existem as pessoas de moral aristocrata e de moral escrava. Ou moral dos senhores e moral de rebanho. E é verdade, tem. Mas não é branco e preto. São 50 tons de cinza, né? Você precisa, no fundo, criar uma cultura corporativa que estimule a moral aristocrata para que o percentual, seja ele qual for que eu tenha de moral aristocrata, possa se sobressair sobre a característica de moral escrava. Tem uma frase que eu gosto pra caramba e eu acho que ela retrata um pouco da imagem que eu faço das suas falas, que é assim: o mundo não vai perecer por falta de maravilhas, mas por falta de quem se maravilhe. É isso. Essa sua curiosidade é um maravilhar-se com o potencial humano de criação? Eu diria que em parte é isso. Sim. Em outra parte, eu acho que eu tenho fome de curiosidade. Aliás, eu sinto que eu tenho 2 estômagos, um de chocolate e outro de comida. Sim. Eu sinto fome de chocolate. Independente se eu comi ou não, eu tenho fome de chocolate. Né? Eu acho que também eu devo ter um terceiro estômago, que é fome de curiosidade. Eu sinto necessidade de gerar insight. Eu sinto necessidade de descobrir alguma coisa. Que pode ser considerado o eureka ou o estalo de Vieira. Não importa o nome, mas eu adoro... Sabe aquela sensação que você, às vezes, tem uns desenhos, umas ilustrações que são feitas por computador. E aqui é um monte de rabisco, assim, que você não identifica nada. De repente você começa a fixar o olho. Você vê formas. Você vê formas impressionantes. Eu sinto que a vida é um caderno desse. Onde a cada momento eu falo, Cacilda, não tinha visto isso, entendeu? E aí, o que acontece com isso? Quando eu tenho este insight, vamos chamar de insight, né? Esta conexão neural, o que eu faço? Eu começo a estudar mais sobre aquilo, seja o que for. Sim. Depois eu junto tudo isso, eu vou esquiar em janeiro e lá eu escrevo um livro e preparo uma palestra. Entendeu? Essa é a minha metodologia, vamos dizer assim, né? Essa conversa valeu milhões agora com essa metodologia. Você sabe que eu gosto muito de falar, eu penso muito nisso, que assim, eu não tenho medo de morrer. Mas só não queria estar presente quando acontecesse. Quase isso. Mas eu tenho o meu medo é de não estar lá para ver o que vão criar. Depois. Exato. Entendi. Mas isso você vai ter a sensação mesmo que você fosse eterno. Eu sei. Mesmo que você fosse eterno. Mas eu fico imaginando o que vão inventar depois, o que vai vir por aí. Eu gostaria muito de ser obtuso. Eu acho que a verdadeira felicidade está no conhecimento total ou na ignorância total. Acho que o meio termo é que complica a vida. Sim. Entendeu? Porque... como eu gostaria de ser, como muitos amigos meus da minha idade, que falam assim, está tudo inventado, não vai acontecer mais nada, esse metaverso é uma bobagem, entendeu? O ceticismo nesse momento, quando você vai chegando na idade mais provecta, é muito bom. Sim. Porque você chega cheio de soluções. O que vier, né? E nós estamos num momento do mundo, antigamente os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas. Agora inverteu. Os idiotas estão cheios de certeza e os sábios cheios de dúvida. Cheio de dúvida, é verdade. É por essas e outras coisas que eu me conecto muito com o Walter. Eu costumo dizer que a partir do momento que eu tive o contato com o Walter, eu vesti a minha capa. Que eu me tornei uma pessoa muito mais curiosa. Sim. Muito mais voltada para a atenção de entender o que eu posso potencializar para continuar aprendendo a aprender. Que é o que eu digo, né? Vista a capa, de você ter consciência de quem você é, de aceitar quem você é e potencializar aquilo que há de melhor dentro da filosofia. Né? E eu diria, dentro dessa nova terminologia usada nos eventos aí de gurus, etc., né? Eu acho assim, nós temos que ter um processo de desentupir nosso cérebro. Eu acho que o nosso cérebro está entupido. Né? E desentupir o cérebro é fundamental, porque senão não entra mais nada. Eu não sei se você entende. Quer dizer, claro. Você tem que abrir espaço para entrar coisa nova. Isso, seja abrir espaço aumentando a memória RAM, seja abrir espaço tirando o que não serve. Nós temos que dar um jeito. Não é possível né, que a gente não consiga desentupir. Entendeu? E a capacidade que tem que ter de desentupir passa por curiosidade, entusiasmo e otimismo. Sim. Né?
Porque cada uma dessas características são condição essencial, mas não suficiente. Sim. A suficiência vem com essa trilogia do comportamento, né? Então, pelo menos é como eu vejo que o mundo é. Agora, a pergunta é a seguinte: o que tem a ver isso com felicidade? Aí não tem nada uma coisa com a outra. Talvez nem tenha nada, muito distante, isso. né? E acho muita petulância nossa querer juntar uma coisa com outra, lé com cré, porque não necessariamente tem. E porque aí você começa a perguntar, como aquele barbudo perguntou várias vezes, está atrás de você lá, o que é felicidade? Aí começa, né? Ou estou vendo ali os soldados inimigos do Darth Vader, quer dizer, do Darth Vader. Então, assim, a pergunta é, como eu falo sempre, você sabe que eu estudei? Sim. Muito, eu tenho muita idade, né? Estudei muito, li todos os livros que você pode imaginar. Sim. Fiz todos os cursos que você pode... Isso eu sei, isso eu acompanho, eu sei. Não, eu assim, tento acompanhar, mas não todos consigo. os cursos possíveis eu fiz, de qualquer assunto me interessa. Eu leio bula de remédio, ou seja, eu sou exageradamente curioso e, portanto, vou atrás. Sim. Tudo que eu aprendi até hoje, se alguém falasse para mim, Walter, qual é o seu legal? O que você deixa de recomendação para as pessoas hoje? Para um empreendedor, para um executivo ter sucesso, né? Sim. Eu poderia resumir tudo que eu aprendi numa frase. E essa capacidade de síntese ela é importante para a vida, porque nós entendemos mais a profundidade na síntese, não na abundância, né? Isso que torna o bom professor também, né? Isso, exatamente, capacidade de sintetizar. Então eu diria, se eu falasse assim, vou resumir numa frase tudo que eu aprendi na minha vida, todos os livros que eu li, todos os cursos que eu fiz. Segura na mão de Deus e vai. E se der errado, sai rápido. Essa merece trilha sonora. Merece. Exato. Não tem outra forma de resumir isso, entendeu? Você tem que entrar rápido, com entusiasmo naquilo tudo. Sim. E atento, para que se não for o caminho, sai rápido também. Agora, recalcitrância, ficar entrando ou não entrando, né? Eu estava contando uma história agora há pouco na palestra lá. Estava dizendo o seguinte: quando os judeus fugiram do Egito na busca da Terra Prometida, Moisés à frente, eles chegaram na beira do mar e o mar estava lá, como sempre esteve, fechado, né? E de repente eles se viram numa situação que não tinha muito o que fazer, porque na frente o mar inexpugnava, atrás o exército egípcio querendo caçá-los de volta. E aí conta a história, os 10 mandamentos, que de repente o mar se abriu e eles atravessaram. Quando você vai nas escrituras mais antigas, você vê que acima não foi bem assim. Não foi o mar que se abriu e eles atravessaram. Foram eles que estavam tão convictos da busca da liberdade e da determinação deles em busca da Terra Prometida, que eles se jogaram no mar. E Deus ficou tão impressionado, impactado, emocionado com a coragem daquele povo, que resolveu abrir o mar para eles terminarem a travessia. O que isso nos ensina? Se eles estivessem na beira do mar, botando o pezinho para ver se está quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. Hoje, exato. Ou seja, isso serve de lição para a gente. Nós temos que nos jogar de maneira entusiasmada nesse mar desconhecido. Ele vai se abrir. Apertar o play, Walter. Isso é apertar o play. Exato. Explorar a vida, né? O mar vai se abrir na direta proporção em que você se jogue com entusiasmo. Sim. Senão, ele não se abre. Sim. E a gente tem muita gente hoje que fala, não, eu vou fazer. Aliás, o Eisenhower falava assim, há uma diferença fundamental entre plano e planejamento. Planejamento é tudo, plano é nada. Não é nada, né? E você pode traduzir um dia por nunca. Não, um dia... Não vai. Ou você faz, ou você não faz. Né? Um dia eu Você falou do Egito aí, vocês se conheceram no Egito, né? Exatamente. Como foi essa história? Mas eu conheço o Walter há muito mais tempo do que o Egito. O Egito foi agora, em setembro de 2021, que foi o melhor presente de aniversário que eu pude ter tido. É lindo. O Walter é fruto de uma referência profissional, né? Já tem aí quase 2 décadas de acompanhamento e referências. E aí eu coloquei o Walter no meu mural de realizações. Para quem não sabe, é um mural dos sonhos, onde você coloca as suas estratégias, o lugar onde você quer chegar, pessoas que você deseja conhecer. Mas se a Joelise é fera, hein? E aí eu coloquei o Walter no meu mural. Ele costuma, inclusive, como eu sou assídua... E se jogou no mar. Ele costuma dizer que nós temos uma biblioteca de Alexandria no bolso, que é o nosso celular, e que na época, né, que ele estudava, ele tinha que gravar o nome dos efluentes, Rio Eufrates, Rio Nilo,
E aí, no meu mural de visualizações, eu coloquei eu jantando com ele no Rio Nilo. Olha só. Né? E, eu não sabia desse detalhe. Projetou. Jantando com ele no Rio Nilo. E o mais importante de tudo é que, assim como a mãe do Walter, a minha mãe também, ela sempre potencializou essa questão da curiosidade, da imaginação. E aos 5 anos de idade, ela cantou uma música para mim, que é a Lenda do Pégaso, de Moraes Moreira. E aí trazia a questão de Pégaso azul. E então, no meu mural, eu coloquei um vestido lindíssimo de gala azul e fui para esta viagem, que eu sabia que ele estaria, mas super, assim, cautelosa para poder falar, até que a gente chegou em Luxor, que é a maior cidade com Deve ser legal. Maior museu ao céu aberto do mundo. Impressionante, Luxor. E ele estava do meu lado no aeroporto. Eu olhei o Walter, eu sou uma admiradora. Impossível não falar contigo. Eu fiz minhas teorias com ele, fiz várias coisas, mas não um contato presencial, né, próximo. E contei para ele essa história e ele fez assim: pois hoje você está convidada para jantar comigo. Rapaz. Às 8. No barco. No cruzeiro que a gente fez no Rio Nilo. Tava escrito isso aí, hein? Então, é o que ele traz sobre você precisa fazer. Não, claro, né? Claro. Quem não faz acontecer, vê acontecendo. Então, eu busquei estratégias por meio das mentorias e lendo todos os livros do Walter, até que eu consegui me conectar e nós tivemos a oportunidade de fazer vários projetos, né? E participar de vários projetos juntos. E hoje nós temos essa conexão, tendo a oportunidade de trazer que demais, para o Aperte a Play. E por isso que eu acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Por isso que foi melhor a gente ter remarcado, porque nós não teríamos esse tempo para conversar, né? Para saber desses detalhes. E o Lucas também é fruto desse mural de visualizações. A gente vem também de um tempo, depois né? eu quero ver esse mural. Ou seja, ela é a verdadeira autora do metaverso, entendeu? Eu achei que o metaverso tivesse sido criado em 92. Esse mural tem um algoritmo. É o princípio da dualidade inclusiva que você sempre traz. Ô, Walter, uma curiosidade que eu tenho sobre o seu trabalho é que, assim, sempre tem um tom extremamente otimista. Eu tenho um autor que eu sou muito fissurado por ele, chamado Steven Pinker, é um psicólogo. Conheço muito. Então, eu tive a oportunidade de participar de um Fronteiras do Pensamento com ele no ano passado. E os gráficos que ele mostra são impressionantes. Exatamente. Incríveis. E ele é meio que, de fato, ele tem agora o livro sobre o novo iluminismo. Exato. E eu percebo que você resgata bastante disso na sua fala, né? Numa crença no potencial humano e na capacidade humana de se adaptar a resolver problemas que ainda não foram inventados. É isso que você... Eu tenho a sensação que, se você olhar para trás, eu fiz um estudo bastante profundo, que está no meu livro Trilema Digital. Eu fiz um estudo bastante profundo assim, das crises do último século, Sim. que algumas eu vivi, outras eu ouvi, né, do meu avô, do meu pai, etc. Que começa lá na década de 20 do século passado, portanto há 100 anos atrás, quando o cometa Halley ia bater no mundo... Eu lembro, eu era criança. Não. Essa foi a segunda vez. Estou dizendo 1920. Tá. Essa eu não lembro, com certeza. E aí, então tinham pessoas que já vendiam tudo, iam ficar na montanha, sabe? Né? Que estavam certos que ia acontecer isso. Não aconteceu nada e o mundo continuou. Depois eu lembro, eu cito muito, não vou citar aqui, mas crise do petróleo. Todo mundo dizia que nós íamos ter que andar a cavalo, que o petróleo ia acabar. O petróleo nunca foi tão abundante. Depois nós tivemos a crise da vaca louca. Onde ia acabar a Inglaterra, porque todo mundo ia morrer. Nós tivemos o bug do milênio, que os aviões iam cair, os elevadores iam... Bug do milênio. Bug do milênio, lembra? Depois você teve o ebola, que ia acabar com a África. Depois você... E mais recentemente tivemos a coronavírus. Então, sempre que você tem uma capacidade de ter uma visão mais abrangente, você vê que o homem sempre, em todas as fases da história, claro, com alguns problemas, com perdas, mas o homem segue em frente, ou seja, a aventura humana não é interrompida. Ora, se isso acontece há um século assim, né? Falta d'água em São Paulo, todo mundo vai ter que fazer xixi no banho porque falta água, não acabou, voltam as chuvas, ou seja, eu acho que você tem que ter uma visão de que quando você olha um problema e vê que ele não tem solução, todo problema não tem solução até que alguém resolva. Certo. Porque se houvesse a solução, não haveria o problema.
Então, o que eu penso é assim, sempre que surgir um problema, segura na mão de Deus e vai, porque resolve. E eu acho que os pessimistas, que muita gente condena, são excepcionais, são muito positivos para a humanidade. Entendi. Porque Eles meio que vislumbram o pior. Isso, e aí faz com que a gente se agite. É meio um pensamento estoico no sentido de qual é a pior coisa que pode acontecer, né? Isso, e a partir dessa coisa, tomam-se decisões a nível de governo, a nível pessoal, de assim, vai faltar água, né? Eles falam assim, bom, então eu vou começar a economizar água. Aí resolve o problema, você fala assim, tá vendo como vocês, pessimistas, não, é que o pessimista, ele toda vez ele está errado, mas ele foi fundamental para que a gente soubesse e achasse a solução. Senão, a gente não acharia a solução se não fosse pessimista. O Steven Pinker, ele fala que toda coisa ruim é evento e toda coisa positiva é dados. Então, o que acontece normalmente é tragédia tal, é o evento. Isso. E a gente é muito mais de lembrar do evento do que analisar os dados. Então a gente não consegue ver, por exemplo, a história da erradicação da fome. Mas a gente consegue ver, sei lá, o terremoto que teve em tal lugar. É isso mesmo. E isso constrói mas quando você analisa os dados, e o Steve Pinker faz isso o tempo inteiro, é a profissão dele, acho que é essa, né? A gente vê que as pessoas estão vivendo mais, que tem menos doença, que tem menos estupro, que tem menos guerra, apesar da guerra da Ucrânia. Ou seja, a gente vai considerar o que é a guerra da Ucrânia perto das outras guerras que haviam no passado. Né? Então, assim, temos que ter uma visão perspectiva da vida. Sim. E eu acho que essa visão perspectiva da vida, eu uso uma frase que eu falo assim, quando a sua vida não apresentar perspectiva, lembre-se que em perspectiva sempre há um ponto de fuga. Não é? Com certeza. Né? Então, a gente tem que entender que, no fundo, nós vamos encontrar a solução. E aí eu fiz... foi a primeira turma da Singularity University. Sim. E aí eu vi que bactérias estão produzindo combustível. Aí eu vi que os mares serão limpos pelas próprias algas através de uma regeneração do DNA delas. Você começa a perceber que tudo que hoje é problema, já existe apontada uma solução. A dessalinização. Nós estamos falando de falta d'água com 70% do mundo coberto por água. É um problema de dessalinização. E por que dessalinizar? Porque ainda é caro. E por que é caro? Porque é pouco. Se todo mundo começar a dessalinizar, vai baratear o preço. Então, praticamente todas as chamadas, vamos dizer assim, encruzilhadas humanas, a gente vê lá na Singular que todas estão ou resolvidas ou em processo de solução. Vai chegar um momento em que algo vai acontecer e não tem solução? Talvez. Potencialmente, sim. Sim, talvez, mas pode demorar 1 bilhão de anos. Então, você ficar preocupado com isso e paralisado por isso é, no fundo, uma estultice, tá certo? Então, segura na mão de Deus e vai. Trazendo isso para o micro, para o dia a dia, além dessa perspectiva que você fala, eu já ouvi você trazendo muito essa concepção também de uma gestão empresarial que comece a nutrir ambientes que possam trazer essa curiosidade humana ativa. Menos vigiar e punir e mais recompensar incentivar. Né? Você sabe que é assim, né? Toda empresa ela tem 3 tipos de gente. Ela tem os insurgentes, que são aquelas pessoas que normalmente são chamadas pelo RH de problema. O que questiona o status quo, né? Que discute a autoridade, que pergunta por que não para tudo, que não sabe trabalhar direito em equipe, que sempre, depois que todo mundo decidiu, começa a questionar que já está decidido. Quer dizer, é o chamado pentelho. O pentelho, né? Que sob a ótica do RH é pentelho. Aí você tem um segundo grupo, que são os complacentes. Que são os que entregam o que pediu. O que o senhor quer que eu faça? Eu faço. Entra porco, sai linguiça do outro lado e ponto. Ele não está perguntando por que ele está lá, ele não quer saber, ele não quer nada além do que lhe mandaram fazer. Né? E aí você tem um terceiro grupo, que são os displicentes. Esses não fazem nem o que pediram. Tá certo? Então as empresas têm esses 3 grupos de pessoas. Não adianta você tirar os divergentes, porque você acaba a empresa por falta de visão, de futuro, de questionamento. Também não adianta você tentar tirar os displicentes, porque eles se mimetizam na organização e você não descobre eles. Eles são impressionantes. A grande competência do displicente é o disfarce. Eles são a camuflagem. Miméticos, exatamente.
Então você tem que ter ou trabalhar com esses 3 tipos de seres humanos através de percentuais. Você precisa de 10% de divergentes, aceita no máximo 10% de displicente e 80% de complacente, porque o produto tem que ser entregue. Sim. Né? Se você... E muitas empresas tornam o ambiente tóxico para o displicente. Eu tive pessoas que trabalhavam comigo, que eu estava viajando, me ligava o diretor de RH e falava, Walter, nós estamos pensando em demitir fulano, porque o grupo está reagindo muito contra ele está sendo tóxico aqui no grupo. Eu falei assim, então dá uma promoção para ele, aumenta, por favor. Por quê? Porque há uma tendência de uma união entre complacentes e displicentes para tirar os divergentes. Entendi. Naturalmente há isso, entendeu? E por isso os caras torram o saco e vão montar o Facebook. Porque eles não aguentam trabalhar numa corporação, entendeu? E os Elon Musk, você acha que o Elon Musk podia ser funcionário de uma empresa? Então nós, no fundo, nós eliminamos nas grandes corporações centenas, milhares de displicentes pela chamada cultura corporativa, que é assim, nós temos que ter pessoas politicamente corretas, temos que ter pessoas que saibam trabalhar em equipe, que tenham inteligência emocional, né? Que sejam pontuais nos seus compromissos. O divergente não é isso. Mas você não acha que isso também foi fruto de uma história de confiabilidade de processo? Claro. A gente precisa que a salsicha sempre saia, a linguiça sempre saia a linguiça. Processo, então, né, da por isso é que eu rotina. digo que 80% tem que ser complacente para entrar porco de um lado e sair linguiça do outro. Mas você tem que criar uma cultura, ou seja, cabe a uma corporação não apenas difundir sua cultura, mas também ter a capacidade de nutrir rebeldes. Exato, é isso aí. Entendeu? Você vai ter que encontrar uma forma de manter os rebeldes dentro da empresa. Fizeram um estudo nas escolas particulares de São Paulo durante 30, 40 anos e chegaram à conclusão, depois desse estudo enorme, que hoje a turma da frente trabalha inteira para a turma do fundão. É uma realidade que tem a ver com isso, ou seja, as pessoas que mais bagunçam a classe, que mais falam, que menos prestam atenção, que menos entregam a lição, são as que no fundo estão no comando das empresas hoje. São os founders, são os donos das empresas. Isso, exato. E a gente tem que ter um clima na organização que nutra rebeldes como esse num grupo pequeno. Porque assim, fazendo um resumo disso que falamos, uma empresa só de divergentes ou rebeldes quebra em 3 meses. Mas uma empresa sem rebeldes ou divergentes quebra em 3 anos. É do blend entre divergentes, complacentes e displicentes que a gente faz uma organização longeva. E acredito também que só complacentes o resultado vai ser sempre aquele ali. Eu estava falando agora há pouco, né, nessa palestra, dizendo assim, empresas hoje não morrem mais por fazer coisa errada, elas morrem por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Sim. É isso que mata uma empresa. Uma empresa de complacentes. Sim. Né? E a sensação que eu tenho, e pode ser eu posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que a grande maioria das áreas de recursos humanos criam um manual do complacente. Ou seja, pegam o divergente e tentam encaixar ele no complacente, porque o complacente é a fórmula. Entendeu? E isso é muito ruim para as organizações. Por isso é que aí o que acontece, a organização enorme como a Nestlé manda um divergente embora e depois tem que pagar bilhões pela Nespresso. Exatamente. É isso que acontece. Exatamente. Entendeu? Quem eu vi fazer um trabalho grande nessa linha foi aquele John Kotter, que trabalha com a ideia de liderando mudanças. Ele tem um livro só chamado Senso de Urgência. Como quebrar a complacência, né? E ter mais pessoas desse tipo na organização. Mas veja, eu acho que tem que ter um grupo pequeno. Tem o percentual, né? Para que as coisas deem certo. Porque se você coloca porque ele é tóxico, ele ele destrói muito a motivação do complacente. Entendeu? Você tem que ser muito cuidadoso em como você insere o divergente, como você incentiva o divergente sem desincentivar os complacentes. Uma coisa que eu venho percebendo muito, até em relação a essa sua fala, é que as empresas ainda estão tateando para aprender que manejo é esse. Vou dar um exemplo. Eu atendo muitas indústrias e de um lado nós temos todo esse pensamento ágil, todo esse pensamento divergente que vai sustentar a organização no futuro, e do outro lado a gente tem a confiabilidade de processo e disciplina operacional que precisa ser mantida. Claro. Então, às vezes, é difícil para essas organizações trazer, porque a linguagem está aí, você, por exemplo, traz muita coisa nova na linguagem, quando o que
um grupo grande de pessoas precisa fazer é manter a disciplina operacional funcionando. Né? Exato, é verdade. Por isso que existem hoje, graças a Deus, um montão de fórmulas diferentes de gestão. Se você pensar na gestão hierárquica de um presidente, 2 vice, 4 diretores, 12 gerentes, essa pessoa é um entrave. Se você pensar numa organização matricial, né, montada a partir de squads, dá para você manter esse blend muito melhor do que nas estruturas antigas. Né? Vamos falar de metaverso? Vamos falar agora. Eu já comprei o meu terreno no metaverso. Eu faço parte da comunidade dos Crooks. Crooks é uma NFT de 4D. Tô lá na blockchain. Me fala um pouquinho do seu trabalho com o metaverso. Olha, na verdade, não é trabalho, tá certo? Acaba virando trabalho porque eu comecei a estudar o metaverso novamente, por curiosidade. Vi que tinha algo aí. E aí fui fundo neste assunto. E aí fiz uma palestra em dezembro do ano passado, portanto, 5 meses atrás. Fiz a palestra e viajei, fui esquiar, né? Como eu falo sempre, porque foi em dezembro. Mas e o livro? O livro foi depois do esquiar? Não, eu já tinha um livro que eu ia escrever, que é esse Gurus e Guris, etc., que é um livro, mas, enfim, fiz a palestra Metaverso e viajei. Sim. Aí estou lá viajando, fui primeiro para Dubai, para a Feira Mundial, né, a Expo Dubai, depois fui esquiar lá no Colorado, e estou lá quando de repente eu olho o YouTube e tem 500 mil visualizações da palestra. Aí tranquilo, eu falei, não é possível, peraí, deve ter um erro, né? O que é? E começou a vir gente falar disso e um monte de gente contratando para palestra. Aí eu notei que era algo que eu havia tocado, um pouco instintivamente, e que tinha, de alguma maneira, gerado uma repercussão muito maior que eu mesmo imaginava que seria. Achei que era uma coisa mais de iniciado. A partir dali, vendo que havia interesse de muita gente começou a me procurar. Arquitetos querendo criar um escritório no metaverso. Advogados querendo discutir leis do metaverso. Né? Agências de publicidade querendo saber como faz propaganda no metaverso. Então a gente resolveu, eu e o Flávio Tavares, meu sócio lá na Ampere, resolvemos criar a escola do metaverso. Uma escola que ensina empresas e pessoas o que é o metaverso, como funciona, qual é o futuro. E por que a gente tem a escola? E amanhã começa uma turma com mais, 1.000 pessoas. Né? A gente começou a entender que esse assunto é relevante, é grande, né? E que pode ser uma mudança bastante grande da sociedade. Né? Então, 2 coisas importantes. Por que esse movimento está tão grande? Porque você começa a estudar, você começa a ver. Primeiro, e tem a ver com tudo que nós estamos falando, do chamado propósito corporativo. E do outro, o chamado alteração da sociedade. Vamos falar da sociedade. A sociedade busca uma sociedade mais inclusiva. O metaverso é o ambiente ideal para uma inclusão. Já que um entregador de pizza vira um guerreiro ninja. Ele pode ter a chance que ele não teve no plano físico. Segundo, nós procuramos um planeta mais limpo. O metaverso é tudo que você produz lá é 0 emissão de carbono. Você faz uma bolsa Gucci, vende a bolsa, né? Ela não custou nada para produzir, não teve que matar o animal para fazer o couro, não teve que gastar água para fazer o têxtil, nada. Né? Ela é um produto incorpóreo. Mas tem um custo lá na blockchain, né? De energia, né? Então, mas quando você fala o custo de energia, claro que tem, mas é assim. Você vender uma bolsa Gucci no metaverso, com toda a energia que custou isto, é um milionésimo do que custaria de energia você fazer uma física. Fazer uma física, água, etc. Então tem esse lado mais, vamos dizer assim, ecológico. Terceiro, tem o lado das pessoas quererem mais distanciamento fruto da pandemia. E quarto, teve um treinamento durante uma década das pessoas serem diferentes do que são na realidade, que é a rede social. A rede social treinou todo mundo. A termos o nosso avatar, né? A termos o nosso avatar. Se você olhar os filtros do Instagram, são, no fundo, o treinamento para o metaverso. Pensando nisso até, Walter, eu tenho uma curiosidade. Você acredita que a avatarização ela pode surgir num contexto de
tentar minimizar os problemas em relação aos ambientes desiguais? Então, é por isso que eu te falei, é um ambiente inclusivo, é um ambiente que permite a você ser, vamos dizer assim, no mundo real, o que eu posso falar é be all you can be. Seja tudo o que você puder. No metaverso é be all you want to be. Seja tudo o que você quiser. Claro que isso é mais inclusivo, porque não há limites físicos ou financeiros. Ou pelo menos limites muito menores. Mas para a formação dessas comunidades, né? Acredita-se que essa diversidade ela também vai acontecer, né, no metaverso? Ou... Isso. A sua pergunta é muito boa pelo seguinte. Nós criamos um mundo, o mundo está aí. Que a gente pode ser o que quem criou este mundo, ou quem que governou este mundo, ou quem que mandou neste mundo no último século? Foram os baby boomers, a geração X. Quem vai dirigir o metaverso como um novo mundo? Os millennials. Os millennials e a geração Z são muito mais inclusivos naturalmente. São muito mais íntegros naturalmente. É uma nova civilização que tem seus problemas com qualquer geração, mas eles são naturalmente aquilo que hoje a sociedade está forçando todo mundo a ser. Então eles não são racistas, eles não são homofóbicos, eles não são nada. Eles são naturalmente assim. Então, se um novo mundo está sendo construído não pela geração X, não pelos baby boomers, mas pelos milênios geração Z, é natural que será um mundo mais inclusivo, menos homofóbico, mais aberto às diferenças, com, eu chamaria o círculo de latência menos rígido. Tudo isto é o que se propõe. Claro que pode ter muito problema, mas nesse momento eu comentei do lado social. Então, o lado social, tudo leva a crer, vai abraçar o metaverso. Esse é um lado. Aí tem o lado corporativo. Por que as corporações estão tão assanhadas com o metaverso? O que aconteceu? Aí você começa a analisar e vê o seguinte, houve uma alteração do propósito corporativo violento nos últimos 20 anos. Há 15 anos atrás, por exemplo, o propósito corporativo está definido numa frase, what business are we in? Qual é o nosso negócio? E muitas vezes eu chegava numa reunião e falava, que tal a gente comprar tal empresa? Walter, vamos focar. What business are we in? Nosso negócio é este. O core business, né? Qual é o core business? Qual é o foco? Não é isso? Bom, há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, isso tinha alterado, tinha já evoluído. Não era mais what business are we in, era what problems are we solving. Que problemas nós estamos resolvendo dos nossos clientes. O que já dá uma abrangência muito maior. É, o começo do design thinking. Aí, isso. Né? Quais são as dores do meu cliente que eu vou ter que resolver? Então, antigamente a gente falava assim, eu faço cerâmica e quem quiser compre. Agora não. Além de cerâmica, tem que instalar. Será que é o caso de eu ter uma instalação? Aí você começa a pensar mais abrangente. E houve uma nova alteração há pouquíssimo tempo atrás, que coincidiu com o início do metaverso. Então, não é mais what business are we in, qual é o nosso negócio, não é mais what problems are we solving, que problema nós estamos resolvendo, e sim what dreams are we fulfilling. Entendi. Que sonhos nós estamos realizando dos nossos clientes. Aí, eu diria que escancarou o propósito, dá para você fazer muito mais coisas. E aí o metaverso parece ser o local ideal para as corporações irem em busca do seu propósito, que é what dreams are we fulfilling? Então foi uma conjunção de fatores. Muita gente acha que fatos levam a uma tendência. Não, a tendência é que é observada a partir dos fatos que ocorrem. Né? Então o metaverso é, no fundo, algo que aconteceu. Mas aí vem uma grande pergunta que eu queria dividir com vocês. Então quer dizer que larga tudo e vai para o metaverso? Não é bem assim. Por quê? Porque existe ainda uma questão que se chama interoperabilidade. Se for resolvida a interoperabilidade, aí sai da frente, esse assunto vai explodir. Vai ser exponencial. Vai ser exponencial. Se não houver a solução da interoperabilidade, aí vai acontecer, mas mais lentamente, e eu não preciso me jogar de cabeça, corpo e alma. E o que é a interoperabilidade? Hoje nós temos dezenas, centenas de mundos no metaverso. Tem o Avakin Life, tem o Imview, tem o Decentraland, tem o Upland. Nesses mundos eu vou lá, eu compro um terreno, eu adoto um cachorro, eu compro um boné, eu compro uma camiseta, e aí alguém me convida para um show no Fortnite. Eu não posso levar a camiseta que eu comprei. Hoje, eu não posso. Eu não posso ir com o meu cachorrinho, porque são mundos isolados. E se você olhar, há 20, 30 anos atrás, a internet começou assim. Eram 66 mil BBS nos Estados Unidos. Internets individuais de empresas
que eu podia mandar e-mail para quem trabalhava comigo, Sim. mas eu não podia mandar para um cara da empresa ao lado. Essas BBS, um dia chegou o www e integrou tudo. Integrou tudo. Então, eu acredito que nesse momento, a gente já teve várias reuniões sobre isso, inclusive uma lá em Dubai, eu acredito que a interoperabilidade é a pedra de toque que vai transformar algo que será grande em será grande rápido ou mais lentamente. Diga, desculpe. E além disso, como não existe uma regulamentação específica para se trabalhar no metaverso, a gente já sabe que existem algumas empresas, né, já no metaverso. O que você orienta para aquela empresa que ainda não conseguiu? O que ela precisa fazer, já que não tem? Primeiro, as pessoas têm que ir mais fundo em qualquer assunto. O metaverso é apenas mais um deles. Mas tem que estudar muito. Hoje o mercado, se você entrar na internet, tem milhares de matérias, estudos, pesquisas, né, palestras sobre metaverso. Acho que isso é importante. Primeiro, estudar o assunto. Segundo, se atualizar todo dia, porque está acontecendo todo dia coisas. Né? Terceiro, você ter o que a gente chama de um entusiasmo cauteloso. E o que eu chamo de entusiasmo cauteloso? Significa você ficar entusiasmado com o potencial, mas cauteloso com a expectativa de resultado. Não investir todas as fichas. Né? Vamos dizer, alguém me pergunta assim, devo montar uma loja no metaverso? Evidente que deve, já devia ter montado, já está atrasado. Por quê? Porque quanto custa montar uma loja no shopping de Salvador? E quanto custa no metaverso? Pois é. Não custa nada. Segundo, você vai esperar vender a quantidade de dinheiro que você fatura no shopping de Salvador? Não é para esperar isso. Sim. Mas é para começar a treinar. É ver como as pessoas entram na sua loja. Né? O Boticário fez uma loja no Avakin Life, teve 9 milhões de visitas. Olha. Tá certo? Então, assim, nós estamos falando de algo grande. Né? Tem que estar lá? Tem que estar lá. Agora, se custar $1 milhão, não. Mas hoje você tem chance de entrar num shopping desse custando 1/100º do que custa entrar num shopping físico. Sim. Que tem que fazer reforma, fazer... Né? E lá a gente vai ver o mostruário, ver tudo, né? Isso, e você no fundo, para muita gente que está nos ouvindo aqui, é importante dizer o seguinte, o que é o metaverso? Metaverso é uma duplicidade da nossa vida, como a gente vive, no plano digital. Ou seja, nós vamos entrar no metaverso e vamos frequentar shopping, Sim. vamos encontrar os amigos, vamos assistir shows, vamos trabalhar no metaverso através da chamada coworking. Vamos ter um coworking, vou sentar lá e vou trabalhar e estar rodeado de outras pessoas. E como é que a gente faz isso? Criando o nosso gêmeo digital. É isso que nós fazemos. A gente cria um gêmeo digital e passa a ter os olhos desse gêmeo digital. Sim. Então, ao invés de eu ficar no Zoom com o meu colega de trabalho, eu vou estar sentado numa sala, olhando o meu colega de trabalho na mesma sala que eu, conversando, trocando ideias e etc. Então, ir para o metaverso não é nada diferente do que é a nossa vida como nós estamos hoje. Tá? Você vai entrar num supermercado no metaverso, pegar o seu carrinho e passar pelas gôndolas do supermercado. Você vai parar numa que tem molho de tomate, né? Vai olhar, na hora que você pegar com a sua mão, porque você vai ver, você está lá dentro, você vai pegar, vai aparecer ao lado do extrato de tomate, vai aparecer as qualidades proteicas daquele produto, receitas que você pode fazer com aquilo e etc. E vai aparecer aqui ao seu lado direito um assistente que vai dizer, olha, se você quiser um vinho que combina com esse macarrão que você vai fazer, está aqui na prateleira e ele te ajuda. Então, é a mesma experiência do supermercado hoje. Sim, sim. Tá? Agora, pense o seguinte, o Brasil tem 17 milhões de pessoas com mobilidade reduzida. Imagina o que é para esses 17 milhões de pessoas terem uma acessibilidade diferente, né? Tá certo? Então a gente tem que entender que às vezes a gente tem uma tendência a analisar o mundo baseado na gente. Walter, você quer uma vida diferente? Não. Você quer ser uma pessoa diferente? Não. Mas não sou eu. Quanta gente que não está, né? Quanta gente que não está satisfeito com o seu corpo, não está satisfeito com o seu rosto, não está satisfeito com a sua vida, não tá, quanta gente? E que lá vai poder, inclusive, ter outras vidas. Sim. Né? Então, isso eu acho que é um dado que a gente não pode esquecer, é o seguinte, não vamos analisar o metaverso baseado nas nossas premissas. Vamos imaginar que alguém que é um entregador de pizza, lá pode ser um guerreiro ninja ou um cantor de rock. E aí vem a pergunta, e o que acontece com ele ao se sentir tão empoderado? Aí vai vir... a voltar na rua. Eu diria a você que vai acontecer várias coisas, porque cada pessoa é diferente. Alguns não querem mais sair de lá. Vão ficar sentados no sofá o dia inteiro,
pedindo pizza por drone, engordando e não fazendo exercício. Vai acontecer. Em geral, esse contraste vai fazer o cotidiano se transformar muito difícil. Então, mas pode ser que para outros a pessoa veja um mundo tão espetacular para ele que ele volte para cá e entregue mais pizza para poder comprar mais coisas no Avac Life. Sim. Então é assim, pessoas reagem de maneira diferente a impulsos semelhantes. Quando surgiu a televisão, disseram é o fim da saúde do mundo. As pessoas vão ficar sentadas em frente da televisão, os couch potatoes, tá certo? Sem levantar. E teve gente que fez isso, engordou, e teve um monte de gente que foi fazer ginástica. Sim. E teve gente que botou a esteira na frente da televisão. Ou seja, pessoas são movidas por diferentes impulsos. Sim. Então, o metaverso é mais um desses impulsos que vai separar pessoas, como sempre o mundo separou em cada nova tecnologia. Alguém já me disse assim, não, mas Walter, isso é coisa de rico, porque o óculos de realidade virtual... O computador era coisa de rico há 20 anos atrás. Eu me lembro que tinha as lan houses. As lan houses, as pessoas alugavam 1 hora de lan house para ficar na internet. Vão alugar 1 hora de óculos, vou entrar no metaverso. O que me encanta muito nessa ideia nem é tão o metaverso em si, mas é a descentralização causada pela blockchain como possibilidades, por exemplo, de a gente construir riquezas paralelas. Claro. Ou como, por exemplo, eu já tenho visto muitos projetos de bancos sociais que criam mini ecossistemas e fazem economias descentralizadas se desenvolverem. Vamos dizer assim, o blockchain, todo mundo entende o blockchain como criptomoeda ou o que gera, né? Que é Bitcoin não. O blockchain é a maior revolução que a sociedade já teve ou terá muito em breve. E as pessoas ainda não identificaram a dimensão disso. E o que significa o blockchain? Significa a descentralização de autoridade. Isso. Seja autoridade financeira, governamental, geográfica. O Niall Ferguson, por exemplo, o Niall Ferguson tem um livro chamado A Praça e a Torre, que ele diz assim, até hoje, a sombra da torre, o governo, o cartório, protegeu a praça, o povo. Daqui para frente, a luz da praça, o povo, é que vai iluminar a torre, a autoridade. Isso traz consequências até de gestão pública. Ou seja, hoje em dia, nós estamos absolutamente aceitando multa e punição. Não vamos aceitar mais. Agora, se alguém quiser me governar, vai ter que ter incentivo e recompensa. Exatamente. Entendeu? Porque senão as coisas descentralizadas não dão mais o poder a você. Isso. Então eu acredito que isso é uma revolução sem limites, que vai haver milhares de crianças. Tem crianças no Roblox de 12 anos ficando milionário vendendo jogo. Né? Nós devemos ter matado nos últimos séculos milhões de Mozarts e Einsteins que, por falta de ter oportunidade, sumiram na poeira da história. Quanto que isto pode abrir? Eu tive com uma pessoa chamada Marcos Rossi, ele assistiu a minha palestra de metaverso, ele fez um testemunho na palestra falando assim, eu não tenho os 2 braços e as 2 pernas. Sim. Meu sonho sempre foi comprar um tênis. Olha. Eu hoje tenho a maior coleção de tênis que um ser humano tem no metaverso e jogo basquete. Então, isso é um testemunho tão forte, porque entenda essa limitação física como limitação financeira, limitação de tempo, limitação de tudo. E se a pessoa tiver imaginação, o céu é o limite. Aliás, o metaverso ainda é, eu diria, uma muleta para a falta de imaginação. Isso é um dado muito importante, porque eu não precisaria do metaverso se eu tivesse continuado na educação formal a incentivar a minha imaginação. Eu hoje posso ir jantar com a Cleópatra depois deste nosso encontro. Tá? Eu posso ir. Com a minha imaginação, eu vou em qualquer lugar. Eu estou doente na cama. Não. Eu estou voando. Eu posso fazer o que eu quiser. A imaginação, eu diria, é a forma mais poderosa de você ter mobilidade. Eu posso me transportar no espaço e no tempo sem nenhuma emissão de carbono. Tem um psicólogo que é amigo meu, que ele abriu uma palestra dele falando uma coisa muito importante. De todas as espécies, a única que existe antes de existir é o ser humano. Porque ele já é imaginado antes. É isso mesmo. Então, perfeito. É bacana. É verdade. E olha, eu tenho a sensação, se eu falasse um pouco mais biblicamente, eu tenho a sensação que quando nós somos expulsos do paraíso, né, por tentação e etc., de saber mais da árvore do conhecimento, que depois foi traduzida por maçã,
no fundo, Deus, ao nos expulsar, deu um aplicativo no nosso corpo, que é o aplicativo da imaginação, que é a forma de retornar ao paraíso. Mas nós fomos deixando de usar, deixando de atualizar. Ele fica lá, jogado lá atrás, na página 10. Que vai... Isso, exato. Então, eu tenho a impressão de que nós deveríamos mudar completamente o que hoje nós entendemos como educação, porque a educação hoje ela tira a imaginação, ela leva a racionalidade. Ela foi produzido, o modelo atual de educação, para uma sociedade industrial que precisava estar todo mundo às 6 da manhã na linha de produção, previsível, né? Então, essa nova educação teria que incentivar a imaginação. Mas o mais triste de tudo é que você nasce imaginativo. Por isso o livro Abaixo os Gurus e Salve os Guris. A gente tem que aprender com os guris, porque os guris sabem imaginar. Eles pegam isso daqui, para eles é realidade. Isso não é um Lego. Exatamente. Isso é realidade. Ele pega 3 pedacinhos de Lego e faz um dinossauro. E para ele está vendo o dinossauro. E eu não consigo mais ver. Esse é o meu convite também, Walter, no Playfulness, né? A gente se reconectar com essa criança. É isso, exato. E por isso a genialidade desse projeto teu. Eu acho que não adianta o esforço de uma andorinha só não faz verão. Nós precisaríamos fazer uma grande conspiração criativa, sabe? Mexer com, eu diria, com a essência alquímica da educação no Brasil. Porque, senão, quando você faz um exercício como esse e gera um eureka em 20 executivos, eles já estão comprometidos definitivamente, né? Certeza, porque não usaram esse software durante muito tempo. Vai dar um start de alguma coisa, mas não, nós precisamos começar lá atrás, entendeu? Aquilo que minha mãe fez, né, com o caldeirão, o cachorro piquinês e vestida de índia, é o que eu deveria fazer na escola, é o que eu deveria, dali para frente, a vida inteira, entendeu? Ser uma pessoa. E por que isso? Porque a inteligência artificial vai roubar da humanidade toda a função produtiva. E vai sobrar para a humanidade a função imaginativa. Então, a solução para absorver matéria humana daqui para frente é treinar a imaginação. Nós temos que nos preparar, não para a antiga função, e sim para a nova missão humana. Vamos dizer assim, se já existisse em 1969 a inteligência artificial quando o homem foi à Lua, nós teríamos chegado lá mais rápido, mais barato e com mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua. Isso é humano. E é isso que nós precisamos trazer de volta. Quando em 1500 pessoas se jogavam no mar sem saber onde iam parar numas caravelas, o que era isso senão a busca? A exploração da vida. A exploração da vida. E hoje nós estamos acovardados, regulados pelo tempo, preocupados com o que eu vou fazer hoje durante o dia. Né? Estamos, em vez de seres humanos, estamos virando teres humanos ou fazeres humanos. Quando, na verdade, o ser humano nasceu para isto, para viver na imaginação, no sonho, no devaneio. Nós perdemos com o digital a capacidade de divagar. Não é ir devagar, é divagar, a capacidade de divagação. Você não tem uma pessoa que entra no elevador e não pega o celular na mão. Ou entra no avião e não pega o celular. Não tem um minuto que você pare, olhe a natureza, olhe lá fora, as nuvens. Ninguém. Você usa uma expressão que são os descuriosos, né? Isso eu acho, isso é uma crença. É claro que eu acho que até hoje a sociedade foi dividida entre brancos e negros, ricos e pobres. Daqui para frente será entre descuriosos e curiosos. Os curiosos vão dominar o mundo e os descuriosos serão massa de manobra. É a minha visão. Eu acho que a curiosidade será o diferencial significativo num mundo de abundância. Porque hoje eu tenho... Se você pensar como nós estamos milionários todos, para você ter antigamente 1000 CDs na sua casa, tinha que gastar 70 mil reais. Hoje eu tenho 20 milhões de música no meu Spotify por 9 reais. Antigamente, para ter um carro com motorista, meu Deus, tinha que ser muito rico. Hoje, qualquer pessoa tem um carro com motorista, um Black, Uber Black, a hora que quiser. Né? Aí você fala assim, vídeos. Eu fazia uma coleção, eu tinha um orgulho da minha coleção de vídeos VHS que eu tinha na minha casa. E tinha investido uma nota naquilo. Hoje você paga R$ 9,90, tem 1 milhão de filmes. Então, a sociedade está na era da abundância. Então, não vamos preocupar com produtividade, vamos preocupar com imaginação, com sonho. E aí soma com aquele download que a gente precisa fazer que você trouxe lá no começo, né? Exato, eu acho que tem... É claro que a Neuralink do Elon Musk, ele
promete isso, né? De alguma maneira, falar assim, tirar aquilo que não é útil. Mas sabe qual é o problema? É difícil saber o que é útil. Eu já descobri mais verdades ou insights em coisas que eu não deveria estar lendo do que nas que eu deveria estar lendo. Eu acho que eu ouvi você falando isso com o Pondé, que essa ideia de a gente tirar isso e colocar numa fonte externa vai nos tirar a possibilidade de fazer conexões que a gente não tinha pensado. É isso mesmo. Eu até assistindo o Walter falando sobre a dualidade inclusiva, né? As pessoas elas precisam entender que o metaverso não se trata de dois mundos, e sim de um novo conceito, né? De vida, mundo só. Que é um mundo só. E esse mundo só é o exercício para essa imaginação, para criar. Então, um surdo, né? Alguém com deficiência auditiva, como é que vai ser no metaverso? Como é que ele pode ser inclusivo ali, já que eu posso ser quem eu quero ser. Exato, você pode ser o que você quiser ser, mas eu acho que você falou uma coisa que é interessante, é o seguinte, muita gente acha que assim, agora eu estou em casa, depois estou no trabalho. Havia ambientes. Hoje, as pessoas já não pensam mais assim, porque a pandemia trouxe a ideia de eu trabalho em casa. Eu, às vezes, estou no meu escritório assistindo, terminar um vídeo do Netflix, depois chego em casa e abro uma planilha de Excel. Não tem mais essa separação entre casa e trabalho. Sim. O metaverso vai ser assim. Ou seja, eu vou entrar num shopping no metaverso, dentro do metaverso, vou entrar numa loja da Disney e vou comprar uma camiseta para o meu avatar. Quando eu sair da loja, está com a camiseta. Aí eu vou entrar na loja ao lado, na Nike, e vou falar, nossa, que tênis bacana, eu queria esse tênis para mim no plano físico. Vou comprar no metaverso. Quando eu chegar em casa, está entregue na minha casa o tênis que eu comprei no metaverso, mas que é entregue no plano físico. Sim. Eu também vou entrar num shopping, Salvador ou Iguatemi, e dentro do shopping aqui vou achar um boné bacana, quero comprar ele para o meu avatar, vou comprar no plano físico, e quando eu entrar no metaverso, meu gêmeo digital está de boné. Não vai haver essa separação, entendeu? Agora eu estou num lugar, agora eu estou noutra. E isso é muito interessante, principalmente com o poder da experiência de você observar, mas também você vivenciar o que é o metaverso. Isso é educação. Com o gêmeo, né? Com o gêmeo digital. O gêmeo digital, você vai ter dois olhares sobre ele, dois pontos de vista. Né? O primeiro ponto de vista é você olhar o seu gêmeo digital, portanto, você numa praça da Grécia assistindo um discurso do Sócrates. Outra eu vou ter um treco nesse dia. Exato. Aí você vai. Nossa, aí você fala assim. Eu vou tomar cicuta nesse dia. Junto com ele, né? Junto com ele. Sem casar com a Xantipa. Porque ele tomou cicuta com gosto, dizem o historiador, porque a mulher era muito chata. Bom, então você vai descer numa praça e você vai ver seu gêmeo digital assistindo um discurso do Sócrates. Ou você vai mudar o ângulo de visão e vai se transformar no seu gêmeo digital. E o seu olhar vai ver, e você vai estar na Praça da Grécia. Você vai olhar para o lado aquelas pessoas de vestes, de túnicas, e vai andar e ver a alimentação deles na época. Ou seja, você vai ter essas duas formas de encarar a realidade. A realidade sua e a realidade do gêmeo. Terceira pessoa ou em primeira pessoa? Exato, é isso. Exatamente. É isso que vai permitir. Isso hoje nós não temos. Só a imaginação tem isso. Certo? Só a imaginação tem isso. Só essa capacidade. Eu não tenho capacidade de me ver no mundo, eu tenho capacidade de ver o mundo só. No metaverso nós vamos ter essas duas. Já imaginou? Eu nunca me olhei por trás. É isso, exato. Não sei como eu me comporto. Eu nunca vi minhas costas. Vai ser interessante saber como você reage bêbado. Já pensou? Eu nunca me olhei por trás e de repente eu vou poder me ver e a gente poder posicionar a câmera, né? E você sabe que ver é um exercício constante de imaginação. Porque eu estou vendo a Joelise aqui agora, eu já imaginei a parte de trás dela. Eu sei que ela não é apenas duas dimensões. Uma dimensão, né? Eu sei. Quando numa tela está chegando o bico do navio, a minha cabeça já imaginou o resto do navio. Eu não acho que o navio termina na parte que eu estou vendo. Sim. Então, ver é um processo contínuo de imaginação. Olha que doideira. Eu ouvi você falando lá atrás que você foi na Feira Mundial. Fui 3 vezes. Peraí, calma. Eu quero um parêntese para me contar da Feira Mundial, porque eu gosto de estudar a Feira Mundial, as históricas, né? A gente teve lá de Chicago, que teve o lançamento da Roda Gigante. É isso, exato. Então, Paris, com a Torre Eiffel. Como é que é hoje? Hoje eu diria, eu fui 3 vezes por razões profissionais. Sim. Ou seja, a primeira vez eu fui por curiosidade, as outras 2 por razões profissionais. Senão não iria. Sim. E eu te digo por que eu não iria. Porque eu acho que ficou
um pouco inútil perante o que a gente tem hoje na internet, nas redes sociais. Ou seja, eu não vi lá nada de espetacular, porque tudo que é espetacular chega para mim muito mais rápido nas redes, na internet, entendeu? Então nem a Feira Mundial é mais a Feira Mundial. Ela é a mesma Feira Mundial de antes. Esse é o problema. Isso é. Exato, o mundo mudou e a feira continua não igual. Acompanhou essa mudança. Então a gente tem lá 180 países, né, apresentando lado turístico, lado da produção. Se eu entrar agora e quiser saber o que está sendo feito em Bornéu, eu sei em um segundo. Sim. Antigamente eu ia na Feira Mundial para saber. Né? Você tem que entender que a curiosidade, antigamente, era muito difícil de ser saciada, a ponto Ela tinha limite, né? Não, todos os limites, cada vez mais. Quer dizer, eu li uma Barça inteira e pagava em prestação 50 meses a enciclopédia Barça. Minha casa teve Barça. Exato. Então é assim, se você pensar, no século XVIII, tinha uma loteria em Londres, que as pessoas compravam bilhete de loteria para torcer e ver se ganhavam, e o prêmio era uma semana na Academia de Ciências de Londres com os sábios. Olha. Ai, que incrível. Veja a necessidade, a curiosidade que as pessoas tinham de saber das coisas. Hoje a gente tem tudo aqui, ninguém quer saber porra nenhuma. É impressionante. Eu acho incrível também a possibilidade do metaverso, na possibilidade da gente trabalhar com espelhamento, né? A NASA, ele prepara os seus astronautas antes de mandá-los para o espaço, num processo de adaptar eles aqui por meio de reprodução, do espelhamento do que acontece no espaço. E o metaverso nada mais do que... Não, a agricultura está sendo... As empresas agrícolas estão treinando colheitadeiras como a gente treinava antes avião. Ou seja, tudo dentro do metaverso agora você pode ter a simulação, o simulador de voo. Melhorou simulador, pra caramba, né? É tudo muito fácil. Assim, imediatamente você tem tudo isso no metaverso e tem um monte de empresas já construindo réplicas que você vai treinar pessoas lá, né? Desde cirurgia robótica até aprender a movimentar uma colheitadeira e fazer um cálculo de tempo que você precisa para tantos acres. Tudo isto estará reproduzido sem você jogar fumaça no planeta, sem você, né, errar num milho de verdade que você ia plantar e plantou na hora errada. Ou seja, pensa que você vai poder lá ser um ambiente de realidade sem responsabilidade. Isso é fascinante. Né? Isso é fascinante. Você saber que, assim, se eu, por acaso, o que abre também perspectivas muito duras, hein, de você ter gente que vai dizer assim, não, eu posso atropelar um avatar porque não vai acontecer nada. Tem a ética do metaverso. É isso, a ética do como metaverso. Tem sido tanto que a gente, na escola do metaverso, tem um programa jurídico sobre isso. Ah, é? Porque são essas perguntas, né, que a gente tem que fazer hoje. Veja, isso não começou no metaverso. Né? Começou com a inteligência artificial também. Por que o carro sem motorista está demorando tanto? Não é por razões mecânicas ou tecnológicas, é por razões éticas, né? Éticas. Ou seja, se eu tenho que predefinir quem ele vai atropelar, eu preciso, antes de tudo, fazer as perguntas. Se a pessoa for uma criança que está na bicicleta e 3 velhos dentro do carro, aí joga o carro no precipício. Não. São 2 crianças dentro e uma criança na bicicleta. Atropela a criança. Quem toma essa decisão? Como é que faz? Né? Segundo, a latência. Tanto que a gente fala de computação em nuvem, não dá tempo para a decisão de ir até a nuvem e voltar. Então nós estamos falando agora de computação em névoa, que é a capacidade de ser uma nuvem que está dentro do carro, que vai poder tomar decisão imediatamente sem latência. Então, todas essas questões já estão aí. O metaverso só vai amplificar. Eu confesso para você que no universo das NFTs e blockchain, eu me deparei com muito problema, assim, sabe? Eu fui enganado umas 3 vezes, porque eu perdi, depositei dinheiro na carteira de um cara, eu realmente passei bons bocados para entrar e isso realmente acontece. E não tem regulação, me senti desamparado, assim. Vou cobrar de quem? Vou falar com quem? Ainda é uma corrida, pensa assim, é uma corrida do ouro nesse momento. Corrida do ouro, como aconteceu na Califórnia. Sim. Uma corrida do ouro. Não tinha regra. Cada um chegava, punha a bandeirinha e ficava a palavra para ele. Exato. É um pouco assim ainda. É um momento ainda pioneiro, né? De salve-se quem puder. Sim. Por outro lado, eu acho muito bom que a gente não aceite regulação, mas aceite uma autorregulamentação. Sim.
porque senão vai entrar um monte de gente em Brasília ou em Washington ou no mercado, vai querer regular tudo, entendeu? Isso é ruim. Eu acho que a evolução tem que ser uma evolução autorregulada. Eu acho que a autorregulação é sempre melhor, como aconteceu com o SEMP, como aconteceu com o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação. Ou seja, vamos cuidar, nós cuidamos disso, vamos cuidar porque a gente sabe melhor do que qualquer governo o que deve ser feito. Né? Se deixar na mão dos burocratas, seja da Europa, dos Estados Unidos, da China, não vai ser tão bom. Eles vão travar o desenvolvimento. Né? Então, acho que isso... Muito bem. Walter, vamos ao Lego? O que você montou aí? Eu vou. Você não foi tão atuante aí na montagem, Não foi. Mas tem uma história aí. Você vai contar a sua história. Eu vou começar para explorar aqui. Eu ouvindo primeiro a sua fala e uma pessoa que eu já acompanho, eu fiz uma pessoa aqui mais no alto e a cabeça cheia de coisas e possibilidades. Bacana. Aqui é um cenário criativo. Aqui é um trampolim rumo ao desconhecido. Ao desconhecido. Boa. Então pronto, você já construiu. Aqui pode ser também, tá? No céu. Então aqui, as possibilidades que são e alguém olhando para essas direções. Essa foi a minha construção. Bacana, ótimo. Agora é você. Na verdade, a minha construção não é nenhuma construção. É uma metáfora. Pronto, mostra lá para aquela câmera. Eu sempre digo que muita gente diz que a gente deve ter os pés no presente e os olhos no futuro. E eu acho que é o contrário. A gente tem que ter os pés no futuro e os olhos no presente. Olha. Né? Porque só assim a gente vai poder guiar as pessoas no caminho mais correto, porque a gente já vai estar lá na frente olhando e tem a obrigação de estar olhando para trás e ajudando e dando a mão para todo mundo que ainda não teve a capacidade de se mudar para o futuro. Que demais. E você, Jô? Essa é a minha criação. Onde a bandeira? Como aquela que acredita na educação como uma missão do seu próprio existir, ela precisa estar sempre em movimento. Por isso e esse movimento, ele precisa também estar com os olhos abertos para entender tudo o que está acontecendo no mundo, quais são as tendências, e a partir disso, entender qual o caminho a ser seguido, não só para ser um agente transformador, mas também para inspirar pessoas muito legal. Para um propósito muito melhor. Que é você, das pessoas que eu conheço, é a que mais leva a vida a sério. Olha. É verdade, ela busca sabe aquela frase que eu vi num post que está assim, você é de propósito ou sem querer? Né? Estava escrito num post. Ela é de propósito. Ela vive de propósito, sempre viveu, né? Que então demais. é bacana. Walter, eu queria pedir agora só se as pessoas quiserem se conectar com você, conhecer da Escola do Metaverso. Eu sei que isso todo mundo vai fazer e já faz, mas conhecer mais até da escola, né? Se você entrar nas redes sociais e botar Escola do Metaverso, está tudo lá. Pronto. Né? Endereço, links, etc. E o Walter, no caso eu, a vantagem de ser velho são poucas vantagens, essa é uma delas. Eu sempre tive os registros antes, então põe Walter Longo que você me acha em qualquer rede. Pronto, fechado. Não tem Walter Longo 1690, como tem alguns. Né? Walter, obrigado. Imagina, obrigado, foi demais. Agradeço de coração. Imagina. Obrigado, Jô, também. Essa conexão foi maravilhosa. E é isso. Vou fechar esse Aperte o Play. Se você gostou, compartilhe, escreva os comentários aí, mandem para quem você acha que vai ser impactado por essa mensagem. E esse dia foi maravilhoso, histórico pra gente. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!